Amado Mestre Jesus, vieste trazer, através dos teus ensinamentos, a prática do amor. E muitas vezes, por não colocarmos em prática, cedemos a situações essas que nos causam dor e nos fazem sofrer. Te pedimos, Mestre, que a mensagem trazida hoje nos faça refletir sobre a necessidade de amarmos mais, de fazermos mais pelo próximo, para que assim consigamos seguir sempre em frente nessa nossa missão aqui na Terra. Inspira, Senhor, a palestrante de hoje, para que ela possa, da melhor forma possível, trazer a mensagem e assim possamos colocá-la em prática. E assim seja. Bem, agora sim, a nossa querida irmã Adriana, que vai abordar o tema Por que sofremos? Queridos irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Estamos muito felizes por estarmos aqui, junto a corações amigos. Nós somos uma só família e cada vez mais isso fortalece a nossa convicção em Jesus, principalmente por esse grande amor que Ele nos incita a compartilhar, já que a palavra do momento é curtir, compartilhar na área da tecnologia, então vamos compartilhar esse imenso amor que Ele multiplicou, que na realidade não tem nada dividido. E cada um de nós, se nós tivermos essa convicção da responsabilidade de amar, é um grande prazer compartilhar esse amor de Deus. Hoje em dia, nós sabemos das diversas tribulações que estamos enfrentando no nosso planeta. Essas tribulações que nos vêm e não nos deixa, às vezes, analisar de uma forma racional o que acontece. Mas é preciso, sim, lembrar que as nossas faculdades racionais, elas devem ser utilizadas, principalmente nos tempos atuais, para que não nos vejamos sem entender o que acontece no mundo. E principalmente observando que nós já estamos preparados para analisar melhor o que acontece ao nosso redor, é que Deus permitiu que viesse até a nós essas explicações dos Espíritos, para que pudéssemos sair daquela condição de uma fé cega, que inclusive fez com que várias pessoas saíssem do seu âmbito religioso, por não compreenderem Deus. Na realidade, nós precisaríamos estudar um pouco mais o Evangelho e conhecer um pouco mais a figura importante que é Jesus. Se nós acionamos a nossa vontade para adentrar os templos religiosos em busca de alguma coisa, sabemos que existem templos religiosos que nos religam a Deus, que não necessariamente estariam sendo conduzidas pelo cristianismo, pelo Cristo. Mas em sua maioria, e principalmente nós que aqui estamos, nos envolvemos com o seu Evangelho. Mas é preciso estudar o Evangelho e principalmente conhecer o dirigente do cristianismo, Jesus, para não nos perdermos em conjecturas irracionais.
É preciso conhecer um pouco do Cristo para que possamos perceber o quanto Ele é atual e o quão presente está em nossa vida. A gente às vezes pega uma frase perdida ou algo que nos convém e simplesmente num processo de tradição nós pegamos aquele versículo e usamos ele indiscriminadamente. E por não analisá-lo da mesma forma como a gente tenta analisar tudo em nossa vida, esquecemos e a memória vai fazendo com que ele vire apenas algo mais de informação que a gente usa num caso de necessidade. Mas, por exemplo, se fôssemos perceber a questão dos nossos sofrimentos, os Espíritos nos dizem e nos trouxeram isso para que nós pudéssemos observar a nossa grande casa, que é o planeta Terra. Eles dizem que existem diversos mundos. E esses diversos mundos, eles são moradias. Essas moradias estão inseridas numa classificação, dentro do Espiritismo, na escala dos mundos. Essa escala, ela vem de mundos primitivos até mundos ditosos. E em cada um desses mundos está inserido uma fração da humanidade, para que eles desenvolvam as suas potencialidades dentro de uma lei de afinidade. O nosso mundo, o planeta Terra, ele está inserido no dizer dos Espíritos como um mundo de provas e expiações, por analisarem a nossa situação, o nosso estágio. Nós somos seres muito parecidos uns com os outros. E aqui na Terra estamos nós vivendo justamente por causa dessa identificação. Somos um mundo que eles chamam de provas e expiações, porque há uma identificação. Somos espíritos em provas e em expiações. Estamos muito distante dos mundos ditosos, aonde estagiam aqueles espíritos, aqueles seres que fazem a vontade de Deus com uma intimidade maior com as suas leis. E nós estamos ainda muito mais próximos do início, da primitividade. Por isso que é difícil encontrar seres perfeitos aqui na Terra. Não vamos encontrar. Teve um que veio nos visitar, que foi Jesus, que nos deu um alcance de diversas áreas para que nós nos sentíssemos com um estímulo para entender o ápice de onde poderíamos chegar. Mas dentre a nossa vivência é difícil encontrar seres completos, porque ainda estamos no início. E Jesus nos deu, considerando isso, ele nos deu um norteamento interessante quando ele disse: no mundo só tereis aflições. Isso é profundo já. Isso não foi uma praga, não, que Jesus nos deu. Isso foi um norteamento para que entendêssemos, ou pelo menos começássemos a entender, por que no mundo só teremos aflições. E essas aflições, elas começam a nos aguçar a curiosidade
de entender por que nós vamos sofrer. O que é que acontece que nos leva ao sofrimento? E o que é que tem por trás desta dor? No mundo só tereis aflições. Então, lidando uns com os outros, já sabemos disso, que é difícil conviver. Sejamos com quem estejamos, e vamos ver já a dificuldade de nos entendermos. Parte por princípios básicos da própria comunicação, como do entendimento, do amor, entendimento do sofrer, o entendimento de Deus. Nós estamos ainda tão no início de nossa jornada evolutiva que às vezes erramos e às vezes até, sabendo o desprazer do errar, nos permitimos gostar de errar. Que é quando gera em nós aquilo que é chamado de expiação, reparação de faltas, que é chamado educadamente de um processo de reeducação do espírito, reaprender. E mesmo no processo de expiação também estamos em nossas provações. Porque quando você repara algo, não significa que você estará reparando da melhor forma possível. Às vezes você repara, expia de uma forma muito difícil. E se torna tão doloroso para você, ou de tanta rebeldia que você tem, que você não deseja reparar qualquer fato que tenha ocorrido em sua vida. E o resgate se torna então insuportável porque você não passa por um resgate de uma forma mais serena, mais paciente, com mais quietude na alma. E você então se vê constrangido pelas leis de Deus a retornar, a reparar aquela falta. Então, esses desatinos que nós causamos a nós, aos membros da sociedade, que nós precisamos nos reeducar para aprender, nos causa alguns aborrecimentos, sofrimentos. E sofremos, podemos perceber, nós sofremos por muita coisa. A aflição é constante. Eu mesmo já dou um testemunho bem recente. Para chegar aqui na hora, fiquei aflita. Né, Leandro? Eu fiquei muito aflita com o horário. Primeira vez chegando. Fiquei aflita por chegar muito tarde. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Será que eu vou chegar na hora? Como será que eu vou ser recebida? Será que o nosso amigo, que eu não conhecia, vai entender que eu estou chegando quase em cima da hora? Isso são aflições. Você acorda pela manhã, aí você tenta se planejar. Sai de casa, pega a condução. Se for lá em Recife, aqui é tranquilo. Se for pegar um ônibus em Recife, fica enlouquecido com o horário. Aí a condução passa, você diz, meu Deus, vou chegar tarde no trabalho. Como você vai chegar no trabalho? Será que seu chefe vai fazer cara feia? Será que seus colegas de trabalho vão olhar de lado para você? E se a condução, por exemplo, passar direto e você sobrar? O ônibus está cheio, isso acontece demais. Como é que você entra ou não entra naquele ônibus? Numa outra situação, as pessoas que estão desejando se casar, ser amado, amar, ter uma vida que em comum é esta. Vou me casar, estou grávida.
que filhinho virá? Se formos espíritas, temos ainda outra questão. Este filhinho que me vem, ele vai nascer com saúde? E se não vier com saúde? Como vamos reagir? É uma aflição, mas nós sabemos já, de antemão, como espíritas, que estas aflições são amenas pelo consolo do esclarecimento. Mas e aqueles que não têm? Agora, nesta onda que está adentrando o nosso planeta com relação ao Aedes aegypti. Bebês com microcefalia. Vamos entrar na onda do aborto, porque os nossos filhos estão nascendo de forma diferente daquela que planejávamos. O que acontece com a criança, esse espírito que se aflige já no nascimento? O que acontece com a mãe que se aflige sabendo que pode vir a gerar um filho assim? São aflições. E o filho surge com saúde, mas ficamos preocupados depois que eles estão maiores. Como eles vão sair de casa? Vão encontrar violência lá fora? E se tudo der certo, mas aí de repente um deles decide ir pelo caminho dos vícios. Nós ficamos aflitos e não sabemos o que fazer. É aquele que vai para o álcool, para a sexolatria, é aquele que se joga nos crimes, afligindo toda a família. E a mulher que casa, pensando em ter uma vida feliz, e de repente casa e pode ficar viúva de uma hora para outra. Isso são aflições. Durante o dia, quantos contratempos nos aborrecem, nos afligem? Você vai sair de casa planejando se chega uma visita. Você não vai sair mais de casa. É uma torneira na pia que se abre que você não tem condições de resolver na hora. É um acidente e por aí vai. Nós temos inúmeros exemplos e tenho certeza na vida de qualquer um. E essas aflições vão surgindo sem fazer planos de entrar nas nossas casas. Sejamos de qualquer raça, de qualquer meio social. No mundo só tereis aflições. Porém, o que existe para que nós possamos melhorar as nossas condições de vida? Enxergar as leis de Deus. Porque uma boa parte dessas aflições que nós temos, que nós sofremos bastante, é porque desconhecemos e ignoramos as leis de Deus. Que o Espiritismo começa a descortinar através dos mensageiros do Cristo que vão nos orientando, nos aconselhando, esclarecendo. Nós já percebemos que existem aqueles espíritos que estão mais ligados a Jesus e eles vão dentro de um processo de ajuda, de cooperação, nos informando gradativamente a perceber essas leis em nossas vidas. Hoje, mais do que ontem, já entendemos um pouco melhor a lei de ação e reação.
que nós não estamos nas mãos de Deus como se Deus estivesse brincando conosco, com os nossos sentimentos. Não. Que nós não estamos exatamente pagando, mas evoluindo, tendo condições de estarmos mais livres do ignorar para acertar. E é no acerto, como o próprio Cristo nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta libertação é uma libertação também dos nossos erros. Porque entramos numa linha de pensamento, agimos num senso comum, mas não conhecemos, inclusive nem a nós mesmos. O que é que nós sabemos de nós? Nós olhamos para o espelho e achamos que somos aquilo, aquela imagem refletida. Mas a profundidade do ser, do espírito, requer uma atenção um pouco mais minuciosa. Porque somos filhos de Deus e justamente por sermos seus filhos, temos uma potencialidade interior muito profunda, feito aquela pedra, o diamante, em que quando o lapidador vem retirando o que está em excesso, que causa, essas pedradas causam em nós, às vezes, uma observação bem peculiar nossa, porque a gente sempre gosta de se colocar no lugar das situações como se as estivesse vivendo. Que se fôssemos nós ali, estaríamos sofrendo com essas lapidações, mas para que a luz viesse a refletir verdadeiramente o que nós somos. E para aprender, necessitamos estar aqui, neste tipo de atrito uns com os outros, que já nos ajuda em alguma coisa, em algum aprendizado. Mas quando você busca, você acha o que você busca, é importante buscar aquilo que você começa a descortinar que deve ser bom para você. E um dos exemplos é que nós não nos conhecemos. Uma grande parcela do nosso sofrimento vem disso. De que você gosta? Quem é você? Perguntar-se quem eu sou é muito importante, porque toda pergunta leva a uma resposta. Mesmo desconhecida, mas você aguça o sentido e o foco para aquilo. Eu acho interessante que nós, às vezes, mesmo dentro da fraternidade, do convite de sermos uma grande família, nós nos desrespeitamos. Sim, porque mesmo sendo uma grande família, nós precisamos entender que cada qual é diferente um do outro. Tolerância, sim, mas respeitar a si próprio é muito importante também. Você é uma pessoa que não nasceu hoje. Você tem uma história para contar. Se não for apenas essa história desta individualidade, agora desta encarnação, você, nós, já vivemos milhões e milhões de experiências. E justamente por isso, muitas dessas experiências nos levam a ter reações instintivas, por causa das experiências instintivas, impulsivas, até de sobrevivência que nós já vivemos. E essas vivências, às vezes, parecem ficar esquecidas quando a gente deseja se amar. Mas é preciso entender que ainda somos pautadas pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo.
E extirpar isto deve ser um grande foco para que possamos nos entender. É relevante colocar aqui, por exemplo, a questão dos nossos gostos. Se você encontrar ali na frente um lugar onde estão dançando, estão tocando umas baladas, até modernas, né? Tem o funk, tem axé, tem outras músicas. Você chega lá e olha para o DJ e vai dizer, mas eu não gosto dessas músicas. E o DJ vai ter a total liberdade para dizer a você, então o que é que você está fazendo aqui? Se você não gosta dessas músicas, você então não venha para cá. Porque não é cabível você chegar para ele e dizer, mude esta música. Porque com certeza ele vai dizer para você, ora, você gosta de música clássica? O lugar não é aqui, é em outro ambiente. Quando você se conhece, você seleciona já alguma coisa do que é a seu benefício, do que é essencial para a sua vida. O que é essencial é viver como todo mundo vive. Como assim? Se você vive como todo mundo vive, você não está realmente fazendo uma triagem para o seu eu, para a sua personalidade. E começa a vivenciar coisas porque a massa, os amigos e todos querem que você esteja lá, inclusive errando, inclusive pensando de forma egoísta, inclusive sendo mais um vaidoso, mais um orgulhoso, compartilhando daquela ideia. Porque o erro puxa para si uma argumentação cômoda para continuar errando. Porque é mais fácil do que fazer uma mudança em sua visualização de vida. Então, este ignorar de si mesmo faz com que você passe por processos dolorosos e erre bastante. Um exemplo simples, que nós realmente ainda estamos distantes de um aperfeiçoamento, mas mostra também porque sofremos. Se a gente liga a televisão e se aparece alguém famoso usando uma roupa, aquela roupa faz moda, todo mundo quer fazer igual. A gente usa o que está na moda e às vezes nem pode. Porque a aflição de ganhar dinheiro nos leva às vezes até a perguntar, compro ou não compro? Vou ter dinheiro para pagar? Você quer comprar um sapato e lhe prometem que você pode dividir em 500 prestações. Aí você compra. Nem sabe se vai poder pagar. Este impulso ali na frente vai fazer com que você fique aflito. Você sofra. São coisas mais simples de resolver, mas nós fazemos isso. Quando Jesus pedia que seja o teu falar sim, sim, não, não, ele nos dava uma recomendação de uma postura bem clara com relação à sua vida, não à vida dos outros, à sua vida. Porque mesmo feito formiguinhas, feito abelhinhas, mesmo feito grãozinhos de areia, nós somos únicos. E Ele nos conhece a todos pelo nome. Porque somos suas ovelhas. Um dia, no meio de um calor, na beira do lago de Genezaré, uma multidão estava apinhando-se para ser curada. E chegou um
um rapaz que não andava e foi levado para a frente dele por uns amigos. E é interessante que os nossos benfeitores sempre aparecem, não sei se vocês já notaram. Quando a gente precisa de ajuda, sempre vai aparecer alguém. Sempre. Podem perceber. Nós, em todos os recantos dos ensinos de Jesus, alguém leva à frente de Jesus aquele homem, aquela mulher. Aquele homem estava doente, não andava há muito tempo, era Natanael ben Elias. E Natanael ouviu o seu nome ser chamado por Jesus e ele disse: Natanael, levanta-te e anda. Mas não sem antes perguntar-lhe: o que queres que eu te faça? Porque essa pergunta veemente tem que ser respondida por nós. O que nós queremos que seja feito em nossa vida. Está cheio de perguntas do Cristo àqueles que o buscam. O que queres tu que eu faça para ti? O que tu buscas? E Natanael disse: quero andar. E ele disse: levanta-te e anda. E foi uma alegria imensa naquele dia, naquela tardezinha. Só que o Cristo não esboçou nenhum sorriso de alegria. Pedro notou. Pedro olhou para ele e disse: como assim? Jesus está triste? Ele deve estar cansado. E aí Pedro dissipou aquela multidão e levou Jesus lá para trás para olhar o lago. Quando Jesus estava olhando, e Pedro perguntou: Senhor, o que há? Jesus, com o olhar ligado no horizonte, disse: Pedro, tu sabes para onde Natanael está indo agora? Não, Senhor. Ele está voltando à mesma vida de antes, que o levou a perder a condição de andar. Eles não estão entendendo o que eu vim fazer aqui, Pedro. Eles estão pensando que eu vim remendar retalhos. E nós? O que pensamos a respeito disso? O Livro dos Espíritos nos diz, é perguntado aos espíritos, quem é guia e modelo para a humanidade? Eles respondem: Jesus. Guia e modelo. Nossos guias, às vezes, são celebridades que se tiram a vida, que se drogam. Os nossos modelos são aqueles que nós queremos para uma desenvoltura física ou intelectual e não percebemos a profundidade deste caminho. Aí a gente vê Chico Xavier numa hora de aflição. Emmanuel lhe aparece e ele pede a Emmanuel: Emmanuel, você consegue falar com Maria de Nazaré? O que tu queres, Chico? Eu queria que você levasse para ela a minha história de agora. Informasse a ela o que eu estou passando, para ver o que é que ela me diz, qual o recadinho que ela pode me dar. Mas, Chico, Emmanuel, por favor, atenda meu pedido. Aí ele disse: eu vou levar o teu pedido. Passados uns dias, Emmanuel chega. Emmanuel, você voltou com a minha resposta de Maria de Nazaré. Voltei, Chico. Foi o que ela disse. Ela disse:
isto também passará. Só isso. Só isso. E Chico então ficou pensando nessa resposta durante vários dias. Isso também passará. E a reflexão que ele fez foi: se também passará, as alegrias também passarão. E não adianta imaginar que tem uma brechinha de erro nas considerações de Jesus, porque não tem. Quando a felicidade não é para este mundo, foi justamente para entendermos que nós ainda buscamos uma felicidade fictícia, ilusória, passageira, temporária. Porque esta felicidade que nós almejamos, se fosse este o fim para o qual vivemos, seria uma grande injustiça. Viver tanto, com tanto sacrifício para esses fins. E entender verdadeiramente que nós ignoramos justamente porque não percebemos que até mesmo o nosso planeta que nos acolhe, ele é imaturo geologicamente. Por isso que ele não está ainda completo. Quando houve o caso da Ásia, daquele tsunami, que foi noticiado, mas por trás disso, na história, já tiveram tantos e tantos terremotos e maremotos, já levaram tantas pessoas, não com aquela quantidade. Mas entendemos hoje que o planeta ainda tem muito líquido abaixo de nossos pés. E que essas placas sólidas, elas se mexem. E nessas acomodações podem nos levar também a grandes sofrimentos. Então este não é o planeta que nós deveríamos estar? O planeta é ruim? Não. Ele está também quanto nós ainda a amadurecer. Nós o merecemos. E este tipo de convívio, de lutas, fazem parte deste processo de aprendizado. No Livro dos Espíritos, na questão 920, é perguntado aos espíritos se não poderíamos viver a felicidade na Terra, e eles dizem que não, mas que podemos viver o tanto quanto de alegrias pudéssemos viver. Cabe a nós fazermos essas triagens, porém também enxergarmos as bênçãos de Deus. Mas se as bênçãos de Deus nos chegam e nós nos queixamos, observemos de novo a nós próprios. Se vem a chuva, reclamamos. Porque molha o sapato, molha o cabelo, é ruim de abrir a sombrinha, o guarda-chuva, não é gostoso colocar capa, mas o povo que planta adora. O povo que planta faz assim: obrigado, meu Deus. Quando vem o sol, eles já não gostam muito. Mas aí quando vem o sol, que pode nos levar a uma praia, você mergulhar naquela água morna das praias nordestinas, a gente gosta. Ao mesmo tempo, é o suor escorrendo pela face, a roupa pegando no corpo e não gostamos do que acontece. Mas a bondade de Deus é tão grande que a gente pega um terreno imenso, planta o que quiser. Você planta uma variedade de frutas, você planta a variedade de flores, da forma como você quiser. Você pode tirar da terra essas várias
esses vários sabores para o seu paladar, esses sabores, esses aromas que nos dão a ideia do invisível que a gente não pega, mas o homem ainda chega a construir alguma coisa nesse sentido, pela inteligência que lhe foi dada dentro deste processo de evolução. Há o sofrimento escola, há o sofrimento prisão. Então, ao nos colocarmos essas opções, o da escola, nós não podemos fugir. Porque é necessário ter esta sincronia entre todos, de entender a dor para podermos um dia saber amar ao outro. Porque viemos desse estágio de evolução tão ligados em nós, que nos tornamos egoístas a ponto de não enxergar o outro. E a bandeira do cristianismo, do espiritismo, que é a caridade, só vai poder ser entendida por causa dessas situações também. Porque o teu aguilhão eu vou entender porque eu já passei por ele. Eu vou entender o que você está sentindo, mesmo que não sinta igual. Mas eu já aprendi que isso desperta em mim algo chamado empatia, que é me colocar no seu lugar para que o primeiro passo do sentimento de caridade e de amor chegue em mim e eu acolha você neste primeiro passo para entender o que Jesus sentiu e veio nos ensinar na sua missão de resgate e de amor. Aonde percebemos que todos os seus ensinos que foram deixados nos servem. E este serviço, primordialmente, nós já enxergamos desde aquela época, quando Levi, já convocado por ele para ser um dos seus seguidores, deixado para trás um momento com Jesus, ele foi procurado, como é procurado os orientadores de um centro espírita, aqueles homens que são ligados a Deus, a pessoa boa, todos são pontos de referência, minúsculos pontos de luz, que são convidados pelo Cristo a amparar na ignorância, a consolar com a verdade. Levi, como discípulo, também estava sendo procurado por 3 homens. E esses 3 homens tinham problemas que não conseguiam resolver. E naquele instante Levi, sem saber, foi quase cruel. E disse, mas você não vê que você não é convidado a implantar o evangelho em canto nenhum? Quais são as suas condições de vida? E você, Lisandro, você é um pobre coitado que vive se lamuriando e não tem condições de ajudar em nada. E disse a mesma coisa para o terceiro. Os 3 de repente se sentiram terríveis. E neste conto de Irmão X, que está em Boa Nova, diz que os 3 foram embora, baqueados. E depois Levi, junto com os outros discípulos, se reuniram com Jesus e naquele instante Levi tocou nesse assunto. Senhor, o Senhor convida todos os homens para implantar o reino dos céus em seus corações e de repente aqueles 3 homens baqueados vieram me perguntar como poderiam ajudar. E foi quando eu disse isso, isso e isso. E Jesus naquele instante disse a ele, pois fizestes muito mal. Por que, Levi? Tu não tens ideia do coração que sofre. Aqueles que sofrem, que estão caídos porque erraram,
devem merecer o soerguimento. Aqueles que caíram por amar, estavam tentando amar e caíram, sofrem dores pungentes. E todos os que fracassaram, que desejam a melhoria do mundo, são os meus bem-aventurados. Porque é a partir desse que nós vamos implantar o reino do amor. Senhor, eu não sabia. Eu pensei que quem iria nos ajudar seriam justamente aqueles que estão no topo. Jesus disse, não. Os que estão no topo, eles são aqueles que querem vir dar ordens. Os que estão no topo desejam modificar tudo. Se um desses ouvir-me falar, vai querer, com a sua opinião, modificar muita coisa daquilo que tem que ser implantada dentro dos corações. Por isso que meu Pai os chama de bem-aventurados. Porque neste coração sofrido, nesta terra que fica fértil, é que haverá compreensão entre irmãos. É aonde nós veremos não aqueles que são arrogantes, mas os que aprenderam alguma coisa e podem levar o reino de Deus um para com o outro, disseminando o evangelho e o trabalho que meu Pai quer que seja feito. Esta necessidade é veemente. Não os repudie, Levi. Esses são os benditos. Levi então entendeu aquela lição. E viu que jamais poderia vir do topo as erradicações dos erros. E nós todos somos esses convidados a entender isso em nossas vidas. Mas principalmente conhecendo as linhas morais do Evangelho, para que essas linhas nos levem a conhecer as leis de Deus e elas nos façam refletir verdadeiramente que nossas aflições, em muitas delas, estão as bases do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Estávamos hoje assistindo um vídeo de Anete Guimarães e ela falava com muita propriedade a respeito de uma situação que foi gerada por um colega de faculdade dela. E ela, justamente em cima de uma conversa com ele, que era um extremo materialista, ela mostrava cientificamente a posição de Jesus em nossas vidas. Aonde a gente, às vezes, por não conhecê-lo, a gente brinca de conhecer Jesus. Mas não conhecemos porque não sabemos nem a última palavra que ele nos deixou. Não sabemos porque imaginemos que ele foi um ser criado, mas não foi. Para nos confundir, alguns homens que não acreditaram em tamanha pureza, porque seus olhos não podem ver, fizeram de conta que ele foi uma alegoria. Mas como pode uma alegoria transmitir tantos ensinamentos profundos e atuais? Como pode um homem daquele pisar na terra e não deixar um traço de impulsividade que seja, de rebeldia, de instinto que nós temos ainda? Como pode um homem daquele deixar uma mensagem que hoje é analisada por cientistas
comprovando fisicamente os seus feitos. E Anete Guimarães faz isso. É evidente que nós não temos condições de repassar, porque ela é uma médica formada, e dentro do campo da medicina ela fala exatamente da forma fisiológica que a dor chega em nossas vidas e como ela chega, mesmo diferenciada de um para com o outro. Mas ela mostra, na sua característica, como o fardo de Jesus é leve em nossas vidas. E justamente é isso que nos faz diferenciar dos outros reinos da evolução. E será isso que irá ser trabalhado racionalmente para que nossas vidas sejam modificadas no sentido profundo do ser, no íntimo de cada um de nós, não superficialmente. Até mesmo porque quando Jesus dizia que teu falar seja sim, sim, não, não, ele não exigiu que o fizéssemos de pronto, mas ele nos deu a característica daqueles que podem se suplantar, resolvendo-se pelo caminho de uma posição justa, merecida e colhida por cada coração, a fim de que você não se perca e sofra muito mais pelas causas mais primárias da vida, que é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Porque é interessante que alguns dos sofrimentos que algumas pessoas dizem, por exemplo, mas fulano teve ingratidão comigo. Eu estou sofrendo desta ingratidão. Não é assim que a gente fala? Onde é que dói a ingratidão? Por que dói a ingratidão? Porque eu fiz o benefício para ele, ele foi ingrato, foi embora e não resolveu me retribuir. Mas isso não é a ingratidão dele, isso é o orgulho seu. Mas porque eu fui traído por cicrano. Onde dói a traição? Por que dói a traição? Dói porque eu amava muito e ele não me amou. Então, não foi a traição. O que está doendo em você é o egoísmo. Porque aquele que ama quer o bem do outro. Eu estou sofrendo a traição porque é o que os outros vão pensar. Então não é a traição que está fazendo você sofrer, é a vaidade. Porque os outros vão pensar de você o quê? Mas tudo que eu dei, tudo que eu me ofereci a vida inteira, também não é a traição. É o seu orgulho, você quer uma retribuição. E se colocarmos em pauta a base de muitos sofrimentos nossos, é porque nós não nos conhecemos, é porque nós não conhecemos as leis divinas e vamos continuar sofrendo muito mais do que precisávamos para o processo evolutivo. No mundo tereis muitas aflições, mas eu venci o mundo, disse Jesus. Vamos segui-lo, para que a gente se vença e vença essas situações mais difíceis. Muita paz, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, abençoe este lar espírita que já está fazendo um grande bem aí na comunidade, viu? Muita gente já conhece este lar espírita, porque a gente saiu perguntando, no outro lado, eu sei onde é. Isso é muito bom. Muita paz. A prece. Então vamos dar continuidade e fechar os nossos olhos para fazer a prece de encerramento.
Querido e amado Mestre Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, mais um dia em nossas vidas. Que possamos, Jesus querido, aproveitar os momentos em que nos situamos aqui neste planeta, com alegria no coração, por entendermos já que a nossa necessidade de aprendizado é grande e que aprendendo o Senhor, a grande alegria é vislumbrar o amanhã, cheio de boas promessas, como Tu viestes nos dizer. Querido Jesus, que Tu possas, através, Senhor, daqueles que Te seguem, derramar sobre todos nós os Teus eflúvios de paz, de amor. Que a Tua misericórdia, Jesus amado, possa distribuir entre nós os remédios salutares para o nosso ser, para que o nosso ser saia leve com os eflúvios do Teu amor. Ilumina-nos, Jesus amado, mas que nós também possamos contribuir com as pequeninas sementes que carregamos no coração, a fim de olharmos aos nossos irmãos lá fora com mais caridade, com mais tolerância, com mais solidariedade e fraternidade no nosso coração. Obrigada por tudo, Senhor. Que o Teu amor se estenda por todos os lares vizinhos, por aqueles que nos aguardam em casa e por todo o nosso planeta. Rogamos Tua paz em nossos corações, a fim de que as nossas tribulações sejam passadas com mais amenidade. Obrigada por tudo. Muita paz para todos.